Salmo 120. Ouçamos a leitura. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, esse salmo, o Salmo 120, é o primeiro salmo de uma série de salmos que é chamada de salmos de romagem. Começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. É uma espécie de coleção de salmos dentro do livro de Salmos. Esses salmos, como o nome já está dizendo, eram salmos que eram para ser entoados pelos peregrinos de Israel a caminho do Monte Sião em Jerusalém para adorar no templo. A romagem significa uma peregrinação, uma caminhada com o objetivo de visitar um lugar religioso. Nós estamos bem familiarizados com essa prática. Aqui mesmo, na região de Goiânia, tem, pelo menos uma vez por ano, uma romagem, né, uma romaria naquela direção para lá. Então, eu não sei nem se é para cá, eu estou meio perdido aqui na orientação. Mas nós sabemos o que é uma romaria. A lei de Moisés mandava que os judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, fossem até Jerusalém, até o templo, para adorar a Deus, fazer ofertas, sacrifícios, e que eles deveriam sair de onde eles estivessem para tal. Pelo menos uma vez por ano, numa das festas, o judeu tinha que comparecer. Então, quando chegava a época daquelas festas, se faziam aquelas caravanas de romeiros judeus que saíam de toda parte onde eles estavam, na Palestina e às vezes fora dela, e caminhavam para Jerusalém. E eles caminhavam levando animais para ser sacrificados, iam com as famílias, habitavam ou dormiam em tendas à margem do caminho. Então era um espetáculo que acontecia 3 vezes por ano. E durante essa caminhada eles cantavam. E o que eles cantavam eram estes salmos aqui, do Salmo 120 até o Salmo 134. Cantavam outros também, mas estes foram designados exatamente para aquela ocasião. Por isso que eles são chamados de salmos de romagem, para ser entoados durante a peregrinação que o judeu fazia até Jerusalém. O rei Davi escreveu pelo menos 4 desses salmos, o Salmo 122, 124, 131 e o 134. E seu filho Salomão escreveu outro, que é o Salmo 127. E os outros 10 são anônimos, nós não sabemos quem escreveu, como por exemplo esse salmo que nós acabamos de ler aqui e que abre essa coleção. Estes 15 salmos, eles falam dos sentimentos do povo de Deus nas mais diversas circunstâncias. Eles falam de angústias, lamentos, esperança, confiança, tristeza, alegria, dor, vingança, adversidade, queda pelo pecado, confissão de pecado, tristeza pelos erros, reconciliação. Ou seja, esses salmos, eles expressam toda a gama dos sentimentos e das experiências que nós, humanos caídos, redimidos pela graça de Deus, experimentamos aqui nesse mundo. Eles falam também que, e é o tema central de todos esses salmos, que nós devemos buscar a Deus em meio a todas essas circunstâncias. Estas coisas que eu descrevi, elas nos ocorrem enquanto nós estamos peregrinando, nós mesmos estamos em peregrinação. Sabemos que o nosso lar não é aqui, nós estamos caminhando para o templo espiritual, a Jerusalém celestial, o reino eterno que Deus preparou antes da fundação do mundo. Nós somos romeiros aqui nesse mundo, estamos caminhando. Eu sei que tem muita gente que não vê assim, infelizmente, tanto é que eles vivem e fazem as coisas como se eles fossem morar aqui para sempre. Eles não conseguem ver
mais além do que a realidade presente. Mas a verdade é que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Esses salmos, portanto, eles são apropriados para nos instruir durante a nossa caminhada, como nós devemos nos comportar diante dessas situações, nos lembrar que nós somos romeiros, peregrinos a caminho do nosso lar celestial. Esses salmos nos mostram como Deus nos trata em todas essas situações. Eles nos encorajam, animam e fortalecem na fé que há em Cristo Jesus. Por isso, hoje nós estamos começando uma série de mensagens nestes salmos de romagem. E o primeiro é exatamente esse aqui, Salmo 120. O que é descrito aqui? O salmista está refletindo sobre uma situação angustiosa que ele está passando. Ele habita no meio de gente hostil para ele, gente que usa mentira e abajulação para tirar a paz dele e para destruí-lo. E ele não tem o que fazer, e ele se sente encurralado. Então ele clama a Deus, ele pede que Deus o liberte daqueles mentirosos, daquelas pessoas que o caluniam e que lhe estão fazendo mal. E Deus responde, mas de uma forma diferente. Em vez de tirar os lábios mentirosos e os caluniadores, Deus, na verdade, faz com que o salmista olhe para aquela situação de uma perspectiva diferente. Eu penso que esse salmo se aplica muito bem a cada um de nós que pelo menos uma vez na vida já passou por situação parecida. Vamos então ver em primeiro lugar a situação angustiosa do salmista, depois a oração que ele faz, terceiro, a maneira como ele agora olha para a situação e o seu lamento final junto com a sua decisão de perseverar no meio daquele povo. Então vamos ver a situação do salmista. Ele diz aí no verso 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então isso revela o que é que estava trazendo angústia para ele. Havia pessoas que estavam mentindo sobre ele, né? É o que lábios mentirosos quer dizer. Provavelmente pessoas que estavam difamando o seu nome, caluniando, injuriando e espalhando inverdades a respeito dele. Ele estava sendo alvo de uma campanha de difamação e de assassinato de caráter. O seu nome estava sendo vilipendiado. Pessoas estavam falando dele e não estavam falando a verdade, estavam falando mentiras. Pessoas que provavelmente não o conheciam e que estavam apenas repetindo aquilo que eles tinham ouvido. Pelo verso 6 e 7, essas pessoas não queriam paz com ele, queriam na verdade a polêmica, porque ele fala que ele mora no meio de gente que odeia a paz e gente que teima pela guerra, mesmo quando ele quer ter paz com essas pessoas. Ele também diz no verso 2, ele pede que Deus o livre da língua enganadora. Lábios mentirosos, provavelmente pessoas que estavam falando mentiras sobre ele. Língua enganadora é pessoas que estavam falando mentiras a ele, bajulando, gente falsa, trazendo elogios que não correspondiam ao sentimento do coração. De uma forma ou de outra, o salmista se vê ali naquela situação em que ele é alvo de mentiras, calúnias, bajulação, falsidade. Ele está nessa situação terrível e, como tal, ele estava numa profunda angústia. No verso 1, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. A palavra angústia aqui denota alguém que está preso numa jaula, ou seja, ele se sentia encurralado, sem saída. Ele olhava aquela situação toda e ele não sabia o que fazer. Onde quer que ele olhasse, não tinha saída. As mentiras e as calúnias estavam aumentando contra ele. E ele se sente como que imprensado, né? Apertado junto à parede e não tem muito o que fazer. E em seguida, então, nós lemos da sua oração. Depois que nós vimos a sua situação, nós vemos como é que ele reage. No verso 1 e 2, nós vemos que ele clama a Deus. No verso 1 ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve.
Aqui, na verdade, ele está não somente dizendo o que é que ele está fazendo, mas ele está se lembrando de outras situações em que ele clamou a Deus e Deus o ouviu. E porque ele antes já tinha buscado a Deus e Deus o tinha escutado, é que ele agora se anima a fazer isso de novo. Agora ele se sente enjaulado, ele está angustiado. Mas ele lembra, antes eu já orei a Deus e Deus me escutou. E isso então o leva a buscar a Deus. Eu queria que vocês vissem 3 pontos aqui na oração dele. Primeiro, diz que ele clama. É mais do que pedir. O clamor é um pedido intenso, fervoroso, cheio de desejo, mostra a dependência que nós temos de Deus e revela a humildade de quem clama. É um grito de socorro, é mais do que um pedido, é um grito de socorro de alguém que se sente encurralado, não é? Ele clama a Deus. Segunda coisa, o nome que ele usa para Deus aqui, e temos que lembrar que no Antigo Testamento há vários nomes que são usados para se referir a Deus, mas o nome que ele usa aqui para se referir a Deus é o nome com o qual Deus se revelou à nação de Israel, Yahweh. Eu sou o que sou, eu sou o Deus que existe desde toda a eternidade. Não há como me definir, porque eu sou aquilo que sou, não tem ninguém igual a mim. Foi com esse nome que Deus se revelou a Moisés e mais tarde na aliança que ele fez com o seu povo. E é a esse Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, que ele clama. Ele pede socorro a esse Deus, porque ele não vê saída para aquela situação em que ele se sente acuado. E a terceira coisa é que ele clama na sua angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor. Nem todos fazem isso quando estão angustiados. Com muita frequência, quando as pessoas estão encurraladas, elas se sentem angustiadas, desesperadas, elas blasfemam de Deus, questionam a Deus, perguntam por que isso está acontecendo comigo, o que é que eu fiz para merecer isso, abandonam a Deus ou deixam de buscar, endurecem o coração e não poucas vezes eles se afundam no pecado mais e mais. Mas esse homem, na sua angústia, clamou a Deus. Ele buscou a Deus, ele pediu socorro a Deus no meio de todo aquele sofrimento. E ele tinha essa experiência de que Deus já o tinha atendido antes e que haveria então de livrá-lo mais uma vez. E o que é que ele pede a Deus? Verso 2, ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele pede que Deus remova, elimine, mande para longe aqueles mentirosos que estão falando dele, aquele pessoal que está promovendo aquela campanha de difamação contra ele. Ele pede a Deus: Deus, tira esse pessoal da minha vida, eu estou angustiado, encurralado como um animal preso numa jaula, estou sofrendo aqui, me livra desse pessoal, manda esse pessoal para longe de mim. Geralmente essa é a oração que nós fazemos quando nós estamos diante de uma situação de aperto. O próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, orou de uma forma semelhante diante da perspectiva da cruz, da traição e dos soldados que se aproximavam para prendê-lo e levá-lo à morte. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O apóstolo Paulo também, ao receber um espinho na carne, que era causa de grande sofrimento e de angústia, 3 vezes ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho. É a oração mais natural que nós fazemos quando nós estamos num aperto. Nós pedimos que Deus tire a causa do sofrimento. Estamos passando por uma dificuldade, um problema financeiro, um problema de relacionamento, e tantos outros problemas que nos afligem, e geralmente nós oramos: Senhor, me livra disso, leva para longe essa pessoa que está me fazendo mal, tira do meu caminho esse tropeço, ou resolve essa situação. E é o que ele pede aqui, no verso 2, Senhor, livra-me dessas pessoas. Mas a partir do verso 3 e até o verso 4, nós vemos que Deus não atendeu o pedido dele exatamente daquela forma, mas ele agora olha para a situação de uma outra perspectiva. Ele olha para aquela situação do ponto de vista de Deus. Ele passa a refletir
no que é que vai acontecer com aqueles mentirosos e enganadores que estavam atacando o seu próximo. E aí ele se dirige, ele fala com aquelas pessoas, né? Se dirigindo à língua deles, como se a língua deles fosse uma pessoa, e com a seguinte pergunta, no verso 3: o que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Em outras palavras, ele começa a pensar: o que é que esse pessoal vai ganhar? O que é que Deus vai dar para eles pelo que eles estão fazendo? O que é que vai acontecer com estas pessoas que estão injustamente me atacando, me caluniando e difamando o meu nome? E ele responde então, e essa resposta já é uma resposta que Deus lhe deu, que Deus vai dar a estas pessoas, Deus vai retribuir a estas pessoas de acordo com o pecado que eles estavam cometendo. E ele usa aqui duas analogias. Ele pergunta no verso 3: o que é que Deus vai dar a vocês, mentirosos, pelo que vocês estão fazendo comigo? Resposta no verso 4: setas agudas do valente. O guerreiro, uma das armas de guerra naquela época, era exatamente a flecha. E o guerreiro levava uma aljava de setas, muito bem polidas e afiadas, que eram mortais e eram disparadas no lugar certo. A língua enganadora é como uma seta. A língua enganadora, os lábios mentirosos, eles são como flechas que são disparados, penetram no coração, na alma da pessoa e causam um sofrimento muito grande. Deus, então, como é justo, vai fazer com que os mentirosos experimentem o seu próprio remédio. Deus vai mandar contra ele setas agudas do valente. O que é que te será acrescentado, língua enganadora? Setas agudas do valente. E quem é que vai mandar essas flechas? Não o salmista, não é ele. Ele não está pagando o mal com mal, ele não está retribuindo da mesma forma, mas ele espera em Deus que Deus faça justiça no tempo certo. Deus haverá de cuidar deles, e não somente setas afiadas, ele menciona aqui brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma madeira muito densa e que era excelente para fazer carvão, porque fazia um carvão muito quente e durava muito. É a madeira ideal para quem gosta de lareira, não é? Seria o zimbro. Era famoso o zimbro por produzir esse carvão de qualidade. Então, o salmista diz: sabe o que é que Deus vai dar a você? Língua enganadora, lábio mentiroso, que difama, que espalha a mentira e a calúnia, causando incêndios, causando fogo e desgraça no meio do povo de Deus. Deus vai colocar brasas vivas de zimbro sobre você. Ou seja, Deus vai lhe castigar na mesma medida em que você tem feito o mal. O salmista, então, a princípio ele tinha dito a Deus: me livra desses mentirosos. Deus diz: não, você vai ficar aí mesmo, onde é que você está, não é? Ouvindo essas mentiras e essas calúnias. Mas pense que um dia eu vou fazer a justiça. Um dia eu vou tomar conta. Pode ser que não seja aqui e agora. Pode ser que não seja exatamente nesse momento da sua peregrinação. Mas no final da peregrinação, quando tivermos chegado no novo céu e na nova terra, que Cristo vier e instalar o seu reino, então ele haverá de retribuir com justiça contra todo o pecado que foi cometido aqui nesse mundo. E todo pecado receberá o justo juízo. É com isso que ele se consola agora. Ele não está mais na expectativa de sair daquela situação, os mentirosos serem removidos, mas ele permanece ali naquela situação, mas ele agora entrega o caso a Deus. Deus, o Senhor haverá de fazer isso. O Senhor vai fazer justiça. O Senhor conhece a verdade e no tempo certo do Senhor, o Senhor haverá de fazer justiça e juízo. Em seguida, aí do verso 5 até o verso 7, o nosso salmista lamenta a sua situação, mas ele está disposto a procurar paz e a perseverar no meio daquelas pessoas, ainda que ele se sinta muito cansado e desanimado com essa situação. Ele lamenta no verso 5: ai de mim, ai de mim. Não faz mal a gente fazer isso de vez em quando. Uma campanha de difamação não é coisa fácil. Você ser alvo de mentira, de crítica, de calúnia,
quando elas não são verdadeiras, não é? Então, quando essas coisas não procedem, ai de mim. Não é errado você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou passando por dificuldade aqui, eu estou sentindo no meu coração todo esse sofrimento. E aí ele expressa no verso 5 o sentimento dele. Ele diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quebar. São duas cidades ou duas regiões opostas e muito longe de Israel. Meseque ficava na Ásia Menor, ao norte, que era uma região habitada por pagãos, e Quedar era na Arábia, e essa região aqui é o local de uma tribo pagã, hostil, guerreira e predadora. Ninguém pode morar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E o que ele provavelmente está dizendo é que ele se sente, mesmo que ele estava no meio do povo de Deus, mesmo que ele estava ali no meio de pessoas que ele conhecia e com as quais ele tinha familiaridade, ainda assim ele se sentia um estrangeiro, como se ele morasse em Quedar ou em Meseque. Eu me sinto um estrangeiro no meio desse povo, porque é isso que eles estão fazendo comigo. E ele está cansado daquela situação. Verso 6: já há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Aquelas pessoas que estavam promovendo aquela campanha não queriam paz com ele, na verdade odiavam a paz. E os esforços que ele fazia pela paz não davam em nada. Verso 7: eu sou pela paz, quando porém eu falo sobre a paz, eles teimam pela guerra. Ou seja, ele está vivendo num ambiente hostil, no meio do seu povo talvez, no meio do povo de Deus, ou num ambiente de pagãos. O salmo não deixa certo, não é claro qual era a situação histórica precisa do salmista, mas ou no meio do povo de Deus ou no meio dos pagãos, ele estava se sentindo realmente um estrangeiro no meio de um povo que queria guerra, um povo que odiava a paz. Ainda assim, ele persevera, ele mora ali no meio daquele povo, fala com aquele povo, ele busca a paz com aquele povo, busca reconciliação com aquele povo, mesmo que aquele povo fale mentiras contra ele e faça difamação. Queridos, esse salmo tem aplicações práticas bem relevantes para todos nós. Mas eu queria que antes que você se colocasse no lugar do salmista e dissesse assim: ah, Deus, é exatamente isso que eu estou passando. Eu sou esse salmista, me sinto acuado, as pessoas falam mal de mim, tudo mais. Eu queria que você trocasse de posição. Não será que algumas vezes você é o responsável por isso ter acontecido? Na internet, falando mal, criticando, espalhando boato, atacando uma pessoa, não é? Ou pessoalmente, a fofoca, falando mal dos outros, comentando o pecado dos outros, ou o erro dos outros, ou fazendo crítica. Então, antes de você se colocar aqui no lugar do salmista, eu quero que você se coloque no lugar do lábio mentiroso. E você pergunte honestamente a Deus: Deus, será que eu tenho sido instrumento teu para fazer com que, instrumento do pecado, para fazer com que essa situação ocorra no meio do teu povo? Como é que você está usando a sua língua, o seu teclado? Não é? Como é que nós usamos isso? Porque não são poucas as vezes em que situações são criadas exatamente porque no meio do povo de Deus nós teimamos pela guerra, não queremos promover a paz, e a melhor maneira de acabar com a paz é você começar uma campanha de difamação, de boataria, de fuxico e fofocagem, que acaba produzindo esse tipo de situação. Fizemos isso? Agora vamos inverter. Somos o salmista. Talvez haja pessoas que estão passando ou sofrendo uma campanha de difamação ou sendo alvo de críticas e de mentiras. Talvez no seu trabalho. É um lugar onde facilmente, especialmente se o ambiente é hostil, onde um crente verdadeiro, ele experimenta esse tipo de coisa. Lábios mentirosos e língua enganadora, no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na universidade, ou na família. Porque tem parentes, não é? E outros parentes que nem sempre vão conosco, e a gente sabe como essa fofoca feita em família é pior ainda. Esse tipo de coisa, quando acontece em família, é pior ainda.
Ou pastores, evangelistas, obreiros, missionários trabalhando em lugares hostis. É uma situação muito comum também, onde eles vão pregar o evangelho num ambiente ou num povo que é extremamente hostil. Fico pensando aqui naqueles que vão pregar na Europa, nos Estados Unidos ou outros lugares onde a resistência ao cristianismo é tão grande. Pessoas que têm sido alvo, então, de todo esse tipo de hostilidade. O que é que o Salmo nos ensina? O Salmo nos ensina a clamar a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Lembrar que Deus responde orações, como o salmista lembra aqui. Não deixar o ressentimento entrar no seu coração e nem a mágoa habitar no seu coração. Lembrar de que há um Deus que conhece todas as coisas e que nem sempre Ele responde às nossas orações por livramento, tirando o incômodo. Como Paulo queria que Deus tirasse o espinho na carne, mas ele disse: a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dar graça para que você possa suportar. Se conscientize de que nem sempre Deus vai livrar você de situações angustiosas como essa, removendo a dor e a causa do sofrimento, mas Ele quer lhe dar graça, favor, para que você diga: Deus, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, e mesmo que elas busquem a guerra comigo, eu vou continuar a buscar a paz e a promover a paz no meio desse povo. É assim que a palavra de Deus nos ensina como combater o mal. É vencer o mal com o bem, é vencer a mentira, a crítica e a fofocagem com oração e busca de paz, e não na mesma moeda, não com ressentimento e não com amargura. E eu quero terminar dizendo que esse salmo aqui pode ser considerado, e tem sido considerado por muitos, como sendo um salmo messiânico. Porque quem é que passou por isso aqui de forma perfeita, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele foi caluniado, vilipendiado, traído, levantaram mentiras contra ele, injúria, e finalmente o mataram. Ele falava de paz, mas aonde ele andava, os inimigos, os religiosos do seu dia vinham contra ele. Não tinha acordo, queriam destruí-lo por mais que ele falasse de paz e do reino de Deus. Então muitos acham que esse salmo expressa os sentimentos do Messias, do Salvador, que mesmo que esteve entre nós, foi como um estrangeiro, hostilizado, perseguido, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E é unido a Ele que você poderá enfrentar essa situação. Não tente viver isso aqui pelo seu esforço próprio, porque você não vai conseguir. A nossa reação quando as mentiras chegam, quando a calúnia chega, a fofoca chega, a crítica chega, é reagir, nos defender da mesma forma e às vezes de forma até mais intensa. Ter paz, humildade, pagar o mal com o bem, orar pelos inimigos e esperar em Deus. Se não for a graça de Deus mediante Jesus Cristo, você não vai conseguir. Esse salmo, portanto, ele é um incentivo para que nós andemos com o Senhor Jesus, que venceu esse tipo de situação, enfrentou e venceu esse tipo de situação. Por isso a grande pergunta que esse salmo faz para nós é: estamos unidos a Cristo? É dele que nós tiramos o poder para viver nesse mundo? Eu reajo a essas coisas como ele reagiu? O Espírito dele habita em mim e me capacita a viver dessa forma? São perguntas que esse salmo faz e que eu queria deixar com vocês nessa manhã, para que nós nos examinemos, que nós vejamos como é que a gente reage à mentira, à calúnia e à fofoca que vem contra nós. Esse salmo nos mostra como nós devemos fazer, em oração, dependência de Deus, perseverança na busca da paz e da reconciliação. Que Deus nos ajude para que essa comunidade seja uma comunidade que busque a paz, que viva em paz mediante Jesus Cristo, porque é na paz que nós criamos nossos filhos, desenvolvemos nossos relacionamentos, levamos o reino de Deus a todo lugar. Amém. Oremos. Ó Deus, dá-nos a Tua graça
para aprendermos a clamar ao Senhor na nossa angústia e olhar a situação da Tua perspectiva. Um dia o Senhor haverá de estabelecer toda a verdade e toda a justiça. Até aquele dia, no final da nossa peregrinação, enquanto somos romeiros, nos ajuda a buscar a paz. Nos ajuda, Senhor, a buscar reconciliação, mesmo contra aqueles que falsamente nos acusam e falam mal de nós. Graças te damos, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus, que enfrentou a mentira, enfrentou a língua enganadora e os lábios mentirosos e saiu vitorioso. Dê que o poder da ressurreição esteja também no nosso coração, para que façamos da mesma forma. E agora, Senhor, quando vamos participar do pão e do cálice, dá-nos a Tua graça, Senhor, para que nós espiritualmente nos alimentemos do nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém.